Saudações a todos aqueles que nos assistem. Eu vou aumentar essa frequência dos podcasts. Infelizmente, o dia a dia, às vezes, isso é tão áspero que a gente não tem o tempo de fazer o que a gente queria fazer. Mas hoje vai ser um programa leve, vai ser um programa divertido de um assunto que eu gosto mais. Eu estou recebendo o escritor Cássio Cavalcante. Prazer, Cássio, você aqui conosco. Vamos falar de literatura, vamos falar de letras, vamos falar de histórias, vamos falar daquilo que o povo gosta. Pronto. Antes de mais nada, eu quero dizer para você e para os seus ouvintes, né, que o prazer em estar aqui é todo meu. Você é um cara que eu já conheço há algum tempo, sei que você é advogado do direito, mas tem um pezinho ficado na cultura, entendeu? E a minha bandeira sempre foi, é e será a cultura. Cássio me deu 2 livros, olha. Vou mostrar aqui. Esse livro aqui é Bate-Papo Literal. Cássio Cavalcante. Não recebi agora, vou querer até o autógrafo. Mas me fala um pouquinho desse livro, Cássio. Eu vi aqui que tem Igreja do Largo de Apipucos, Ponte de 12 de Setembro. Para quem não sabe, a Ponte 12 de Setembro é em homenagem ao meu aniversário, viu? Eu sou nascido em 12 de setembro. Coisa boa. É brincadeira, foi a Ponte 12 de Setembro, ela foi o marco da inauguração, inclusive está interditada nesse momento, mas era onde ficava a Ponte de Ferro e foi o marco do dia 12 de setembro, foi o dia da inauguração da Ponte de 12 de Setembro. Salvo engano, até agora, ela teve um projeto de lei que ela não se chama mais Ponte 12 de Setembro, agora se chama Ponte Giratória de novo. Apesar de não ser mais uma ponte giratória. Mas nos fala um pouquinho, Cássio, desse livro. Bate-Papo Literal era uma coluna que eu tinha em um jornal aqui, tá? Então, eu entrevistava escritores, né? Eu entrevistava nomes que fazem a literatura pernambucana. Entre eles, Raimundo Carreiro, Fátima Quintas, Luzilá, Ariano Suassuna, entendeu? Então, quando eu fiz 50 entrevistas, eu resolvi fazer um livro, né? Porque eu vi que estava nas mãos com um bom material. Aí eu me inscrevi no SIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura da cidade do Recife, né? Fui premiado e a gente fez aí esse livro, um livro bem bonito, de capa dura, como a literatura pernambucana merece. Como destaque, eu cito as entrevistas de Raimundo Carreiro e de Ariano Suassuna, que Raimundo Carreiro foi meu grande mestre na literatura e Ariano é esse fenômeno, né? Ariano, eu acho que não tem como não se encantar com Ariano, né? Ariano eu acho que a grande maioria das pessoas passou a conhecer através da peça de teatro O Alto da Compadecida, depois do filme, mas depois eu comecei a ler também Ariano Suassuna e comecei a descobrir um mundo que eu não descobria, sabe? De tudo fazer sentido. Outro autor pernambucano que eu comprei as obras completas dele foi o autor do Cão Sem Plumas. Eu sei, é o poeta João Cabral de Melo Neto. Meu Deus do céu. Aquele cara é o tipo do cara em que as palavras obedecem a ele. Os poemas de João Cabral são arrebatadores. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca tinha lido uma poesia que fosse ao mesmo tempo tão forte, tão dura. Ela é dura, ela tem hora que ela... Eu li, por exemplo, o Alto do Frade, que foi quando pegaram Frei Caneca, levaram ele de onde hoje é a biblioteca, o arquivo público na Rua do Imperador. Isso. E levaram ele até o Forte das 5 Pontas. E ele narra aquilo ali, mas tem horas que dá um verdadeiro medo. Ou medo. Você se sente dentro da cena, né? Da cena. Sabe? A tristeza, a comoção, a esperança de chegar um navio a qualquer momento com a libertação dada pelo imperador. É tudo num detalhe tão forte que você entra numa cena que parece até uma cena de um filme. Paulo,
a boa literatura, ela te arranca do teu lugar de conforto, entendeu? E você passa a sentir ali o que está escrito. A literatura, ela lhe dá asas e você voa sem sair do lugar, né? Eu sou encantado, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu sou encantado. Também de João Cabral tem Morte e Vida Severina, né? Que é o mais conhecido, é o mais né? conhecido, que foi musicado, até gravado por Naranjo. Tem uma. Recomendo, quem não puder ler, pelo menos assista, no YouTube tem. E é um dos meus preferidos, sabe? Ele fala da relação da vida, da morte, o porquê tá vivo, o motivo de estar vivo. Tem uma questão assim que o cara pensa em suicidar, mas ele oferece a resposta para não se suicidar. E quem oferece a resposta é a própria vida. Lindíssimo, assim, de uma profundidade. Porque é isso que separa a literatura do texto comum. A literatura lhe leva à reflexão e ela transcende ao tempo. Você lendo Morte e Vida Severina, em qualquer ano que seja, ela vai estar sempre atual. É isso que a literatura faz. Ela transcende ao tempo e lhe tira da sua zona de conforto. Ao contrário do texto comum, que ele se dilui ao longo do tempo. Tem alguns livros que, por exemplo, eu li o livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações. Parece que você está lendo a economia atual. Tem alguns princípios humanos, né? Se você dizem, eu não li ainda, mas se você lê os filósofos gregos, é um livro atualíssimo do dia a dia. Porque a verdadeira literatura, ela transcende ao tempo, ela se mantém sempre atual. Aliás, toda obra de arte é assim. Seja na literatura, seja nas artes plásticas, num quadro, entendeu? A arte, ela nos remete sempre a uma atualidade. É incrível isso. E me fala um pouquinho desse livro aqui, Antologia dos 10 Mandamentos em Prosa e Verso. Vou mostrar aqui. Quem quiser comprar, onde é que compra? Pelo meu zap, né? Quer dizer logo o zap? Quero sim, 819-8825-3047. Repita aí mais uma vez. 819-8825-3047. Quem quiser comprar, pode falar com ele. E fala um pouquinho desse livro, Antologia dos 10 Mandamentos em Prosa e Verso. Olha, eu sempre quis trabalhar os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar, isso já foi lei no mundo. Pessoas foram queimadas vivas porque não cumpriam os 10 mandamentos. Então, eu queria saber como é que anda isso hoje. E nada melhor do que a gente saber como está essa realidade hoje em dia com a opinião de escritores. Eu coloquei 100 escritores de todo o Brasil. Inclusive tem a participação aí da atriz Cita Lanandi, que é uma grande dama do nosso teatro, que também escreve muito bem. Ela é muito minha amiga. Então eu coloquei 10 escritores para cada mandamento. Inclusive, eu me lembro de um advogado que pegou uma testemunha e a testemunha talvez mentisse. Ele disse: eu quero lhe lembrar que se você mentir, o juiz já falou, mas eu vou repetir. Se você mentir, você vai para a cadeia, porque mentir, falso testemunho em juízo, dá cadeia. Se você mentir, você também vai pagar uma indenização civil, porque você está atrapalhando a justiça e você está prejudicando com a mentira o réu. E você vai para o inferno, porque mentir em juízo contra o seu próximo, no código canônico, a pessoa vai para o inferno. Desestabilizou a testemunha no sentido da testemunha não mentir. Se o cara estivesse mentindo, ele dizia a verdade a toda hora. Já é uma pressão psicológica para o cara não mentir, né? Tem um bom advogado, né? Ele trabalha muito, né, com o intelecto, né? O bom advogado, ele lê a mente das pessoas. Eu gosto muito do direito. Eu tenho um filho advogado, meu filho Cássio Júnior, ele é advogado, mas eu acho o direito uma ciência muito legal, né? Porque acima de tudo você pode defender os direitos de cada um, não é isso? Me diz uma coisa, das pessoas que ganharam aquele prêmio Nobel de literatura, qual é o que tu mais gosta? Tem sim. Rapaz, agora me deu um branco, mas eu digo já o nome dele. É aquele que fez o Velho e o Mar. O Velho e o Mar. É o peruano, não? Não, também. É um americano que ele morou até em Cuba. Também ele fez Quando os Sinos Dobram.
Ernest Hemingway. Eu acho esse escritor um dos mais perfeitos do mundo, porque quando eu, na minha juventude, eu fiz administração lá em Fortaleza, mas eu sempre quis fazer letras. Aí quando eu fiz 50 anos, eu fiz letras aqui, em Recife, na Fafi. E o meu TCC foi em cima de um texto do Hemingway, que eu acho ele um dos escritores mais perfeitos. Ele é minimalista, né? Ele usa o mínimo possível de palavras, mas ele dá o recado de uma maneira avassaladora. Como é o nome daquele peruano que foi Nobel da Literatura? Gabriel Garcia Marques? Não, Eu sei quem é, porque eu tô... Tá na ponta da língua. Mas daqui a pouco já eu falo. Ele escreveu um livro sobre Canudos, a Guerra Total de Canudos. E eu vou dizer uma coisa, eu nunca tinha lido... Tá na cabeça. Daqui a pouco... Se você quiser falar aí nos comentários, pode nos ajudar, viu, gente? Mas assim, eu gosto do tema Canudos, né? E eu fui ler. Conselheiro, né? Tem todo aquele. Exatamente. Aquele massacre. Né? Massacre. Porque aquilo foi um massacre. Massacre. E foi muito bem escrito por Euclides da Cunha, sabe? Quem lê Os Sertões. Foi a primeira literatura jornalística, né? É o que chega mais perto de literatura jornalística. Em suas primeiras manifestações foi o que Euclides fez. E tem algo de poesia no livro de é uma prosa poética, né? Sabe? É uma prosa poética. Incrível. E eu já me impressionei muito com o livro de Euclides. Desde a adolescência que eu me impressionei muito com a questão de Canudos, do livro de Euclides. E eu resolvi ler o livro do peruano que foi... ele já foi candidato a presidente do Peru. Tá faltando qualquer coisa para eu lembrar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu li esse livro do Nobel de Literatura e eu compreendi pela primeira vez na vida que para o cara ser um Nobel de Literatura, ele é um foguete de uma velocidade tão rápida que eu, como um ser humano médio, eu me senti abaixo da capacidade. É uma mente muito brilhante. É muito brilhante. Quando você começa a ler um Nobel da literatura, um cara que tem uma... São lances de inteligência, são lances de sagacidade. E Thomas Mann, né, que também ganhou um prêmio de literatura, que ele fez A Montanha Encantada, que ele fez também Dr. Fausto. Thomas Mann também recebeu o prêmio Nobel. Esses caras são gênios mesmo, né? Porque, veja bem, o artista em si, né? Eu acho que o artista é um dom de Deus. Que eu não sei você, mas eu acredito muito em Deus, independente de religião. Que eu acho que as religiões foi a maneira que o homem encontrou para ter poder através de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo nos falou que teve 6 pessoas falando de mim, eu estarei entre eles, né? E eu sou muito fã de Jesus. Inclusive, eu vou dizer aqui uma coisa, até um spoiler aqui. Atualmente eu estou escrevendo a biografia da cantora Amelinha. Sim. E também a biografia de Jesus Cristo, baseado nos evangelhos apócrifos. O que são os evangelhos apócrifos? Você sabe que a Bíblia é uma biblioteca, né? São vários livros reunidos. Mas quando Roma foi tornar os cristãos a religião de Roma, né? Eles escolheram os livros que convinham mais para eles, e alguns livros ficaram de fora. Esses livros que ficaram de fora, eles mandaram queimar. Só que existiam cópias ao redor do mundo. Um exemplo disso é aquele famoso manuscrito do Mar Morto. Sim, tá? sim. Isso foram cópias de livros de evangelhos que ficaram fora da Bíblia. Sim, sim. O livro de Enoque é um bom exemplo disso. Sim. Entendeu? Que tem muitas religiões que recebem o livro de Enoque. Esse negócio dos evangelhos canônicos é um negócio muito delicado, porque você sabe que todo mundo tem noção de quem é o pai de Nossa Senhora, mãe de Jesus, que é São Joaquim e Santa Ana. Só que na Bíblia, hora nenhuma cita esse nome. Eu aposto com você. Você pode ler a Bíblia todo dia que não cita esse nome. Os nomes do pai de Nossa Senhora estão nos evangelhos canônicos, que a igreja aceita e chama de tradição, mas deixaram fora da Bíblia. Uhum.
Entendeu? Por isso que eu te digo, né? A minha verdadeira religião hoje em dia, eu sou de 66, esse ano em dezembro eu faço 58 anos, cara. No dia desse eu tinha 30. Realmente, o tempo voa. Vai passando, né? Entendeu? Eu acho que a minha verdadeira religião hoje em dia é uma coisa muito legal que eu chamo, muito conhecido como a lei do retorno. Faça o bem que ele volta, faça o mal que ele também volta. Isso aí, eu já senti isso, eu sou testemunha dessa realidade. Cássio, vamos falar duas coisas. Primeiro, para o jovem que quer ser escritor, financeiramente, como é que é a área da literatura? Vale a pena, dá retorno, tem que procurar editora? Como é a vida de quem está querendo se lançar na literatura? Meu primeiro conselho para um jovem que quer ser escritor é a leitura. Não tem exercício, não tem uma oficina melhor para quem quer ser um escritor que a leitura. Leia tudo, leia jornal, leia quadrinho, leia livros. Agora, os clássicos, acima de tudo, porque os livros clássicos, como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, os clássicos, né, que transcendem aos tempos, que a gente estava conversando, eles são verdadeiras oficinas literárias. Então, o primeiro passo é leitura. Leia religiosamente. Leia na parada de ônibus, leia dentro do metrô, leia quando você estiver viajando, leia quando você estiver no avião. A leitura, para mim, é o principal exercício para quem quer ser escritor. E por seguinte, foco. Tenha foco. Porque como a literatura, como todas as artes, é muito difícil você acontecer dentro de uma arte. Dentro das artes plásticas, dentro da música, entendeu? É muito difícil. Mas se você tiver perseverança, você estudar, você se destaca. Financeiramente? Financeiramente é um Deus nos acuda, certo? Você, qualquer artista, e a literatura principalmente, é uma pedreira, entendeu? Mas tem as leis de incentivo que você sabendo usar, entendeu? Esse livro maravilhoso que eu lhe presenteei, que são 50 entrevistas, o outro, que são 50 entrevistas com 50 escritores, foi financiado pelo SIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura da cidade do Recife. Ou seja, através disso, eu já dei muita palestra em escola, já doei esses livros para várias escolas, para várias bibliotecas, entendeu? Então, a lei do incentivo ainda é. Se você fizer um bom projeto, com foco, entendeu? Um bom projeto de qualidade, você se cercar de profissionais, porque qualquer coisa na vida não é só um projeto. Se você quiser ter êxito, você deve se cercar de bons profissionais, porque ninguém faz nada só. Ô Cássio, agora me diz uma coisa que eu já sei que você vai fazer uma crítica e vai fazer. Eu também vou fazer essa crítica, mas é o que está acontecendo. Como é que vai ser o futuro com tanta propaganda dizendo assim, escreva o seu livro com ChatGPT. E agora tá todo mundo querendo ser autor com ChatGPT, dizendo que o chat vai escrever 90%, você vai dar apenas uma esmerilhada ali. Que realidade, que futuro louco vai ser esse de um autor que na verdade não é nem um ghostwriter. Ghostwriter, para quem não sabe, é o seguinte: o cara não sabe escrever, contrata quem sabe, o cara escreve, mas eu tomo a autoria do ghostwriter. Agora o ghostwriter, agora o ghostwriter é o ChatGPT. Que futuro é esse que a gente vai ter? Olha, diz aí. Seguinte, tudo na vida vem para o bem e para o mal. Tudo. Entendeu? Agora, um cabo que for usar a inteligência artificial para fazer um livro e assinar o nome dele, o cara vai ser um bandido. Entendeu? Porque o que é arte? É você pegar a matéria-prima e transformá-la para maior contemplação. Entendeu? Ou seja, na literatura, a matéria-prima é a palavra. A literatura é a palavra trabalhada. É o artesanato com a palavra. Então, se isso sumir, uma inteligência artificial fizer tudo por você, então o que você está fazendo? Nada. Então, eu acho que deve vir, sim, alguma lei por aí que vai proibir isso. Porque já tem gente mesmo escrevendo livro com inteligência artificial. Agora, o cabo que faz um negócio desse não pode ser chamado de escritor. Pois é, e como é que a gente vai diferenciar? É a mesma coisa que um artista plástico pegar um robô e mandar o robô pintar um quadro.
E depois ele assina o nome dele. Esse quadro foi ele que fez? Não. Esse quadro, ele é o artista? Não. Sim, é verdade. E aí tá vindo em tudo no direito, pessoas fazendo petições. Eu estava olhando, assim, um site, faça o seu TCC. Aí eu olhei, IA, inteligência artificial, digo o tema de seu TCC, que aí a inteligência faz todo o TCC para você. Isso é um absurdo, rapaz. Meu Deus. Como é que você vai avaliar um aluno que está saindo de uma universidade se não foi ele que fez o trabalho? É verdade. Cássio, agora mudando de assunto. Totalmente. Como é que se meteu na política? Como é que foi essa entrada na política? Como é que foi essa estreia? Veja bem, como eu sou jornalista e escritor, e já tenho um certo nome aqui na praça, em termos de cultura, sempre me chamavam, né? Foi a terceira vez que me chamaram. E dessa vez disseram que eu ia ser o representante cultural do partido, que é o Mobiliza 33, aí eu aceitei. Porque qual a minha meta? A minha bandeira é a cultura. Sempre foi, e será a cultura. Porque eu quero provar que a cultura não é só festa. A cultura também é um gerador de emprego. A cultura também é um instrumento de movimentação da economia, entendeu? Através da cultura, que é a alma de um povo, a cultura é toda a essência de um povo. Um povo sem cultura é um povo sem alma. Entendeu? O que é a cultura? A cultura é o que aquele povo come, a maneira que aquele povo se veste, a música que ele gosta, a leitura que ele gosta de realizar, entendeu? Então, o que eu quero defender é isso, que a cultura é sim um gerador de emprego, e a minha bandeira é, principalmente a literatura, mas vai ser sempre defender a cultura. E através da cultura a gente transformar, porque veja bem, a literatura traz conhecimento, e todo conhecimento transforma para melhor. Por que vem um déspota, um ditador, quando ele toma o poder, né, uma ditadura? O primeiro artista que ele persegue é o escritor. Por quê? Porque o escritor é um formador de opinião. Através do texto, né, através do texto do escritor, ele vai influenciar para que você tome as suas próprias posicionamentos. Então é por isso que esses ditadores, quando eles fazem uma ditadura, quando eles tomam o poder a pulso, um dos primeiros artistas que eles passam a perseguir, às vezes passam mesmo até a matar, é justamente o escritor. Sempre foi assim, desde que Gutenberg inventou essa profusão de ideias. Que o livro antigamente era o seguinte, você escrevia, eu ouvi falar que era assim, você pegava 40 padres, aí um padre editava e os outros iam escrevendo. Depois que veio... daí que vem o termo escritório. Que escritório era a sala que os monges ficavam escrevendo os livros manuscritos. Né, que eram livros feitos à mão. Inclusive, esse livro manuscrito era um produto que só era para os ricos, né? Eles tinham até folhas que eram escritas com ouro, entendeu? Esse livro manuscrito. Eu tenho uma palestra muito legal, que é a essência do livro ao longo da história, porque eu considero os primeiros livros as pinturas rupestres nas cavernas. Foi ali que o humano, pela primeira vez, escreveu a sua história para ser lido depois, na posteridade. Aí começa com as pinturas rupestres, passa pelos pergaminhos, né? Caracteres cuneiformes, né? Da Suméria. Exatamente. Eu sou fascinado pela Suméria. Foi a primeira civilização, foi a primeira forma de escrita, né? E as tábuas de argila com a escrita cuneiforme, é isso que você lembrou, e lembrou muito bem, foram tipos de livros, entendeu? E o professor Rubem Franca dizia o seguinte, olha, letras são desenhos. Isso. Letras são desenhos. Se a gente for realmente ver, são símbolos, né? São desenhos. São símbolos que representam. São desenhos. Então, o cara que estava, o pintor rupestre, ele estava escrevendo. Exatamente. Ele estava escrevendo da maneira dele. A caça, etc. Eu acho que a literatura, ela é o registro humano em sua odisseia pela Terra. É isso que faz a literatura. A literatura é o registro do humano em sua passagem pela Terra. É através da literatura que nós temos toda a história. Desde os primórdios, né, até os dias de hoje. É engraçado, eu tinha um primo que foi da academia. Eu acho que ele foi da Academia Pernambucana. Eu acho que você deve conhecê-lo. Sil Galindo. Conheço, de Buíque. Exatamente. Silvio Galindo foi um grande amigo meu. Sil Galindo. Eu gostava de Silvio. Ele, poeta de mão cheia. Ele disse uma vez uma coisa pra mim que me impressionou muito. Ele disse, você tá achando que Aristóteles
Sócrates, foram os homens mais inteligentes da Grécia. Olha, ali era uma escola de muita gente inteligente. Talvez a grande diferença é que alguns escreveram e outros não. Muito provável. Alguns registraram. Né? Com a escrita. Exatamente. Aí, talvez tenha tido pessoas muito mais inteligentes na época, da mesma escola de formação, que não deixaram registros. se o Galeno está aí. Ah, tá. Tá. Eu estou dizendo, são 50 nomes que fizeram e fazem a literatura pernambucana. E se o Galeno está aí. E quando eu pergunto ao Sr. Galeno sobre o conto, ele me deu uma aula de que era um conto. Que o conto vem da tradição oral, né? Porque o conto é contar. Você contar uma história, né? E nesse livro aí, se o Galeno, quando eu pergunto ele em relação ao conto, ele dá uma verdadeira aula. E eu achei muito interessante. Tem alguns registros na Grécia ficaram nas pedras, meu Deus do céu. Isso. Tem alguns lugares que eu não me lembro se foi Epícoro ou foi outro, mas assim, pegavam a literatura dele, escreviam nas paredes para poder fazer uma espécie de exposição na época ou de conselhos para o dia a dia. Mas assim, o que sobrou foi o que ficou na pedra. Dizem que em Copacabana também tem os fenícios que vieram em Copacabana, até registro na pedra. Na Grécia já teve um tipo de livro que eram jarros. Você tinha um casamento, aí encomendava um jarro e a estampa daquela jarra contava todo o casamento. Você tinha uma eleição, né, da democracia grega, aí eles faziam um jarro contando. Aí hoje em dia a história é muito nos contada através de cacos de porcelana, desses jarros, entendeu? E nessa minha palestra é muito legal que eu abordo todos os tipos de livro que já teve aqui na Odisseia Humana pela Terra. Que coisa legal. Então, ó, já foi escrito em tábuas de argila, Isso. já foi escrito em madeira, Isso. já foi escrito em pergaminhos, que eram pele de carneiro, já foram escritos papiro, que papiro era uma planta do Egito que eles faziam aquelas folhas, entendeu? Tem, hoje em dia tem um livro sensorial. Eu termino com o e-book, né? Porque hoje em dia, né, é o e-book. Né? O que eu quero mostrar com essa palestra é que o livro nunca vai sumir, mas vai mudar a sua essência. Como eu mostro ao longo do tempo que o livro teve vários formatos, né? Mas o livro nunca vai sumir. Eu converso sempre com o Raul Henry na Rádio CBN, e ele diz o seguinte, que foram feitos testes em pessoas, testes neurológicos e tal, e que essa juventude que está olhando muito Instagram, mas não lê, está tendo perda de algumas funções cerebrais. Claro, porque a leitura já foi comprovada cientificamente que a leitura é o principal exercício para o cérebro. É a leitura. Você tem que ler no mínimo um livro por mês, você vai estar exercitando o seu cérebro. E esse negócio da internet é um negócio muito fugaz. Ele vem, uma hora tem uma pessoa que a numerou na internet com milhões de seguidores, aí no outro dia aquela pessoa é cancelada, ninguém quer mais nem saber daquela pessoa, entendeu? Eu acho que como a internet, em termos de história, ainda é uma coisa muito nova, ela ainda vai sedimentar e a gente vai separar o joio do trigo, porque como eu já te disse aqui, tudo na vida vem para o bem e para o mal. Agora você tem que escolher o caminho certo, né? Ô, Cássio, e quais são as ideias que você tem, se entrar logicamente num cargo público de vereador? Quais são os projetos de lei que você tem na cabeça para poder... O projeto de lei que eu tenho na cabeça é trazer mais para perto o escritor dos alunos da escola municipal, ou seja, cada escola municipal adotaria por ano um escritor vivo e ele iria durante aquela escola em vários eventos para fazer lançamento de livros e palestras, ou seja, porque até hoje o escritor é muito mistificado como se fosse uma coisa do outro mundo. Não é, um escritor é como qualquer outro, é como um advogado, é como um jornalista, é como um médico, entendeu? Ele apenas, né, exercitou a escrita, portanto ele se destaca nessa área. Uma das metas que eu pretendo também é colocar a música nas escolas municipais, a música como disciplina, como matéria,
porque eu acho que a música também é um dos principais exercícios para a alma humana. Entendeu? Eu lembro que quando eu estava na escola, passavam muitos livros. Eu não sei se ainda a prática continua das professoras passarem livros. Passa. Mas hoje em dia com a internet o pessoal deu um resumo e vai fazer o teste. Eu ouvi falar disso. Por exemplo, eu ouvi falar de... Eu vi até no YouTube, Menino de Engenho, filme. José Liz do Rego. Né? José Liz do Rego. E o pessoal comentava, quem está aqui só para poder fazer a prova de amanhã? Aí o cara, ao invés de ler o livro que a professora passou, ia lá, assistia o filme, pegava a ideia principal, quem era o personagem e tal, e dava mais ou menos conta do resumo. Incrível, né? Como o pessoal faz. Mas eu acho que com o tempo, né, esse negócio da internet vai se adaptar às nossas necessidades, entendeu? Eu uma vez li uma matéria que até as grandes universidades, em um futuro não muito longe, vão ser todas em EAD, todas à distância. O ensino físico presente vai deixar, né? Um futuro bem próximo vai ser sempre EAD, como foi na época da pandemia, né? Eu não sei, eu não sei. Eu não gosto dessa ideia. Eu não sei até que ponto vai ser real, porque o contato humano, as primeiras experiências... Eu acho que o ser humano é um ser humano coletivo. O ser humano precisa de outro para interagir, como a própria literatura. Se eu fizer um livro, Paulo, e colocar aquele livro dentro de uma gaveta, fazer uma edição de 3.000 livros, colocar ele dentro de uma gaveta, ele não vai ser livro. A verdadeira obra literária, o livro só se completa com a leitura, porque é a partir da interpretação do leitor que o livro se completa. Engraçado, 2 pontos. Recife tinha muito sebo, não estou vendo mais a quantidade de sebo que tinha antigamente. Em compensação, tem a estante virtual, que a gente consegue comprar livros que não estão mais no mercado tão facilmente. Tenho comprado de vez em quando na estante virtual. Comprei, sempre que posso, compro um daqui em Recife para prestigiar o pessoal aqui. Tem um ali na rua Corredor do Bispo, comprei há pouco tempo atrás. Progresso, se eu não me engano, ali. Né? Progresso. Comprei Anais Pernambucanos, que é um clássico da história de Pernambuco. Mas assim, eu notei também que fechou aquele que tinha na Praça Marcel Pinheiro, que era a livraria Brandão, né? Que tinha a livraria do Estudante, que era um sebo também. Então, como é que se faz hoje em dia esse só estante virtual mesmo, né? Eu vou lhe dizer, eu estava precisando muito de um livro chamado Assombrações do Recife Velho. Eu tenho ele. Se você quiser, eu lhe empresto. Eu tenho, mas eu não consegui achar, isso faz vergonha, eu não consegui achar na minha biblioteca. Sim. Porque eu vou te contar. Gilberto Freire, né? Gilberto Freire. Eu sou fã daquele livro. E a partir da manhã, o meu bom dia político que eu dou para todos os amigos, né, vai ser também através de histórias do Recife mal assombrado. Que isso é muito forte em nossa cultura recifense, entendeu? Aí eu vou querer contar essas historinhas de assombração para não ficar só aquela coisa, vote em Cássio Cavalcante, não sei o quê. Então, a partir da manhã, eu vou lançar no meu Bom Dia Diário historinhas do Recife, como a emparedada da Rua Nova, que é uma maravilha aquela história, né? Ela foi transformada em clássico da literatura por Carneiro Vilela, mas ela realmente aconteceu. Isso aconteceu em um sobrado de número 200 na Rua Nova. Aí eu fui lá na Rua Nova, fui lá no Arquivo Público, eu fui também na Cruz do Patrão, não sei se tu conhece esse lugar. Conheço. É um dos lugares mais mal assombrados do Recife, porque segundo a lenda... Teatro Santa Isabel, os negros, os pretos novos, que chegavam... Ou que morriam logo ao desembarcar, eram enterrados ou jogados ali Aí, ali, segundo a lenda, é um pedaço mais mal assombrado do Recife. Maria Gran, uma inglesa que esteve aqui em 1810, foi de Recife para Olinda e viu um cachorro levando um pedaço do braço de um negro, de um preto novo, que tinha sido jogado ali, e os carros... Então, ou eram jogados ali naquelas imediações, ou às vezes ela disse que eles enterravam só com um pedacinho de areia e daqui a pouco a própria maré levava, sabe? Ou seja, também eu gravei ali no Poço da Panela, que ali é um pedaço do Recife que eu sou maravilhado por aquele... Ali parou no tempo, é um museu vivo, o Poço da Panela, em Casa Forte. E lá tem uma estátua
é ao lado da igreja de Nossa Senhora da Saúde. E tem a lenda, né, que a estátua à noite sai andando e assombrando todo mundo. Essa estátua é de um escravo, que no Poço da Panela tinha uma senhora que escondia os escravos e faziam eles fugir através do rio Capibaribe. E essa senhora faleceu. E quando ela faleceu, os escravos ficaram totalmente desesperados. Muitos pularam do Capibaribe para se matar, entendeu? Aí tem uma estátua lá no Poço da Panela e dizem que essa estátua à noite sai assombrando um pouco. Pois é, eu me lembro do livro de, Assombrações do Recife Velho. Ele não dizia o número das casas, ele não queria ser indiscreto, mas dá para localizar. Dá uma boa história. Né? Botijas. E tu acredita que eu tenho aquele livro, eu procurei ele hoje, não achei. Foi. Porque na minha biblioteca eu organizei como colunas, né? Aí tem 2 colunas de literatura pernambucana. Aí eu olhei e não achei. Só se eu for olhar de um por um, né? Falando em literatura pernambucana, tem um projeto de lei que até certo ponto está sendo usado, mas cada livraria tinha que ter um balcão com os livros de autores pernambucanos. Isso já me ajudou. A livraria Imperatriz do Shopping Rio Mar, ela faz isso. É uma das poucas que se mantém, né? A livraria Imperatriz. Tem uma no Shopping Recife, né? Aí também eu acho que hoje... É Shopping Recife ou é Rio Mar? No Recife. No Recife. Ela tem esse... Eu vou sempre lá, sempre li livros muito bons que falam das revoluções pernambucanas. Eu acho que no Rio Mar hoje só tem a leitura, que é no lugar que era a Saraiva. Sim. Que a Saraiva é uma rede monstruosa de livrarias, assim como a cultura, né, todas duas fechadas. Mas que pena, né? Eu não sei se tu concorda comigo, está acontecendo um processo humano de desmaterialização. Ou seja, as coisas vão passar a ser virtual. Vou te dar um exemplo bem palpável. Dinheiro. Hoje em dia ninguém pega mais o dinheiro. É Pix, é cartão débito, é cartão crédito. Eu hoje estou num restaurante, eu sou bem atendido e eu não consigo dar uma gorjeta. Porque eu não tenho R$10 na carteira. Engraçado, eu não sei se você notou, isso está refletindo até nos flanelinhas. Isso. A quantidade de flanelinha diminuiu, não é por nada não. Mas é porque o pessoal diz, não tenho trocado. E alguns já estão dizendo, passa um Pix. Né? E flanelinha lá na Jaqueira, que eu tive uma reunião lá, eu disse, não estou sem trocado, ele foi e me deu um QR Code. QR Code. Bota aqui no Pix. E outra coisa, eu fui para a missa, aí quando eu olhei os bancos da igreja, tudo com QR Code. Aquilo na hora da oferta. Meu aí Deus. Você já faz no Pix. Por aí. Eu me lembro que teve uma igreja que começou com cartão de crédito, na época foi uma polêmica, agora a gente já está no Pix. Mas agora eu frequento a igreja de Boa Viagem, não aquela lá do terminal, é uma que é por dentro de Boa Viagem. E ela tem nos bancos, ela tem vários QR Codes. É mesmo, ou seja, assim como o dinheiro está sumindo, você não tem mais dinheiro na sua carteira, é muito difícil. Está tudo desmaterializando. E assim vai ser com o livro. Eu fiz letras com 50 anos, tá? Foi em 2017. Eu já terminei, aí fiz uma pós de jornalismo. Aí, rapaz, os meus colegas, né, que eram uma média de 20 anos, rapaz, eles faziam tudo por celular. Quando tinha um bom livro, eu ia pro sebo. Porque eu gosto, a minha geração, eu gosto do papel, né? Eu ia comprar um livro, quando o professor me indicava, eles baixavam o livro no celular, faziam o trabalho pelo celular e mandavam para o professor pelo celular. Eu ficava horrorizado. Me diz uma coisa, tu faz parte de que instituições de literatura? Eu faço parte da Academia Recifense de Letras, da Academia Olindense de Letras, da Academia de Artes e Letras de Pernambuco e da Academia de Artes e Letras e Ciências de Olinda. Eu faço parte dessas 4 academias, né, aqui no Recife e Olinda. Mas eu faço parte da Alaon, que é em Bezerros. Eu faço parte de 2 academias em Fortaleza, que é minha terra, entendeu? Eu sou delegado da Comissão Brasileira na Academia de Valparaíso, no Chile, entendeu? Eu tenho várias entidades que eu represento. Ou seja, vive a literatura, né? Eu vivo a literatura em sua plenitude, isso me dá muito prazer. A literatura, uma amiga minha, Fátima Quintas, é uma das escritoras mais brilhantes que Pernambuco já produziu, ela disse que o escrever para ela é uma cartaça, né? Um sofrimento. Para mim não, para mim escrever é um dos atos mais prazerosos que posso existir. Eu vou te dar só um exemplo. Uma vez eu estava escrevendo um conto lá em casa, né?
Aí nessa época, meu escritório era num quarto que a janela ficava nas minhas costas. E eu escrevendo no culto, né? Aí começou assim uns passarinhos a cantar. Eu disse, meu Deus, que assombração é essa? Passarinho cantando de noite. Quando eu olhei, tinha amanhecido, eu não tinha nem me apercebido. Só escrevendo. Olha para aí. Quer Tá dizer, vendo? Para mim, literatura... É prazer. É prazer. É prazer. É um ato totalmente prazeroso. Dizia Jô Soares, que escreveu bons livros. Bons livros. Ele era um bom escritor. Ele disse assim que escrever um livro é parir sem ter um filho. Isso aí é a verdade. É parir sem ter um você filho. vê um livro seu, realmente... Uma pela dificuldade, né? Que editar um livro, e agora com esse negócio de livro virtual, né? Que tem a Amazon, que está lançando muito livro virtual, está cada vez mais caro editar um livro de papel. E os meus livros eu gosto de fazer com papel poli, que é esse papel mais amarelinho. Ele dá mais conforto na leitura. Aí isso, ele é um pouco mais caro que o papel branco. A minha mãe escreveu um livro chamado Iguaracy, a Cidade de Deus do Sol. E é um título bem instigante. E ela me disse o seguinte, olha, foi por prazer pessoal, mas cada livro que eu vendi, eu só ganhei metade do que eu gastei nele. Então, assim, ela custava 20, ela vendia por 10. Quer dizer então foi um prazer pessoal. Mais pelo prazer de executar uma obra literária, né? Exato. E através daquela obra você expor o seu pensamento para um grupo maior. Eu tenho iPad, eu tenho aquele reader, mas eu não troco um livro de papel. Eu tenho um iPad, eu comprei porque, como eu sou um escritor, eu tenho que estar com a minha mente aberta para todas as tendências da escrita, entendeu? Mas eu não sei nem usar aquele negócio de iPad. Não, eu não troco. Enquanto eu puder... E o livro, eu também sou editor, e eu gosto muito do livro enquanto objeto. É o único objeto que quando você abre ele lhe abraça. Tem uma coisa mais correta do que isso? Não tem não, é verdade. Cássio, um prazer lhe receber. Desejo muita sorte, você está com bons projetos. A gente tem que trazer essa meninada para o mundo, tirar tanto besteirol, tanta fantasia, tanto Instagram, tanto videozinho sem graça e trazer para a literatura. Porque parabéns. A literatura, ela traz o verdadeiro conhecimento. E todo conhecimento transforma para melhor. Sabe, iniciativas assim é que a gente tem que colocar para frente. E não incentivar uma ideia de besteirol que eu estou vendo por aí, que o pessoal passa o dia... Você classificou muito bem. Hoje em dia, o que reina na internet é o besteirol. Besteirol. Vídeos curtos. Concordo com você. Vídeos curtos. Prazer, e quero lhe receber mais vezes para a gente falar mais de literatura. E eu quero também lhe dar os parabéns, porque esse aqui é sim um espaço para o debate, para engrandecer a cultura. E aonde uma pessoa tenha qualquer movimento que possa engrandecer a cultura, tem o meu apoio e a minha admiração. Muito obrigado. Minha gente, muito obrigado por nos assistir. Coloque o joinha, curta o vídeo, que isso é muito importante. Compartilhe se puder. E obrigado. A gente vai estar aqui por mais vezes. Até lá.